Bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de posturas em pé, começo de mês, acordando e nutrindo as forças da guerreira, do guerreiro. E para isso eu quero trazer hoje Prajna, que é insight, intuição. Lá no livro do Guruji, Luz sobre o Yoga, ele fala, Luz na Vida, ele fala sobre a intuição, ela é um fruto da sabedoria, e a sabedoria, ela nunca é dual, né? Ela sempre brota, emerge desse lugar ao centro, onde as dualidades se dissipam e desaparecem. Então, e assim, ao mesmo tempo, renovamos as forças, né? Esse instinto e essa inteligência inata, ela emerge, né? Que tem a ver com a comunhão entre Prakriti e Purusha, nossa inteligência da nossa natureza com a natureza e a inteligência universal. Uma vez dito isso, tomem um bom assento, invertam o cruze das pernas, sempre me perguntam por quê, né? Que a gente faz esses ajustes dos glúteos, inversão das pernas. A gente quer recobrar um lugar muito além da zona de conforto. Então, sente que é uma nova base sendo estabelecida, sente o quanto a pelve se eleva, o peito se abre, trapézios e ombros descendem. Engaja bem as tuas escápulas em direção ao topo do peito e unam as mãos diante do externo, conectando firmemente da sola das mãos às digitais, relaxando a garganta, suavizando o couro cabeludo e a pele da face. Igualmente, trapézios e a pele que recobre os trapézios desliza em direção aos glúteos, entregando o peso do quadril, coxas, joelhos, canelas, tornozelos, pés relaxados em direção à terra, sem perder o eixo central, firme, estendido, alinhado do cóccix ao topo da cabeça. Então, juntos entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Inspirando. Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Charirasya Chavaijakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankashakra-siddharinam Sahasra Shirasam Shivetam Pranamami Patanjali Hari Om. Exalando profundamente, repousa o queixo ao peito, cérebro ao coração, mãos sobre as coxas, inspirando, eleve a face. Muito bom. Então, nós vamos usar hoje uma cadeira para as nossas posturas em pé. Removam, se tiverem aí usado o manto ou almofada, tenham uma cadeira, deixa eu fazer para esse lado, vocês vão ter a cadeira com os pés sobre o teu mat, para você não deslizar, não escorregar a cadeira. E, se possível, fixa os pés de trás numa parede. Eu aqui não tenho a parede, mas se você aí tem, você usa os pés de trás na cadeira, na parede, para entrar em Adho Mukha Svanasana.
segurando firme nessas bordas laterais da cadeira, empurrando ela para baixo, para frente, levando o topo das coxas firmes para trás, desce as escápulas, alinha bem as orelhas com os teus braços, gira essas axilas externas para fora e acende com a borda interna dos braços, ombros, para cima e para fora. Sente alargar as escápulas assim. Mas lembra, a base da postura é enraizamento, então enraiza esses calcanhares no solo. E sente como assim você estende mais os joelhos posteriores, as isquiotibiais, puxando as laterais do quadril bem para trás. Postura do corredor com o pé direito, dá um grande passo à frente, quase ali embaixo do assento da cadeira. Então aqui a gente quer estender essa perna de trás, sentindo esse topo da coxa esquerda se elevar, mas não é isso, né? Não é essa flexão curta. Flexiona de verdade, coxa direita paralela ao chão, olhar elevado e mantendo a perna de trás firmemente estendida, vai estendendo a perna da frente. Parshvottanasana, pernas de vira 1. Senta, flexiona e estende. Faz algumas vezes esse movimento de flexão e de extensão da perna da frente, sempre resistindo com a coxa interna da perna esquerda lá atrás. Resiste com essa coxa interna. Na próxima vez, permanece com as pernas estendidas. Adho Mukha Svanasana. Leva bem esses calcanhares para fora. Sente a extensão da coluna, do cóccix ao topo da cabeça. As orelhas bem alinhadas lá com os teus braços. E dá um grande passo com o pé esquerdo à frente, mesma coisa. Flexiona essa perna esquerda, senta nesse isquio esquerdo, ombros para longe das orelhas. Faz toda essa linha interna da coxa direita lá atrás se elevar em direção ao teto. Eleva, abre bem essa virilha frontal direita. Ascendendo ali da pelve às clavículas e Parshvottanasana, observando que eu estou deixando o pé de trás com o calcanhar elevado. Por quê? Porque eu estou querendo que vocês tenham esse alinhamento mais refinado do quadril, olhando para frente, das laterais dos fêmures, se movendo em direção ao centro da pelve. Flexiona, resistindo, com a coxa de trás firme e estende essa perna esquerda. Faz mais 3 vezes esse movimento de flexão, de extensão, sentindo as laterais da cintura longas, as mãos firmes na cadeira, cotovelos espremidos, não dobra os braços. E completando a terceira, Adho Mukha Svanasana. Renova a extensão das pernas, dos braços. Caminha com os pés à frente, mãos na cintura, para eu te mostrar que a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que com esse pé lá sobre o assento da cadeira. Então, é mais fácil aqui segurar no encosto para você afastar esse pé lá atrás. Então, aqui essa flexão e essa extensão, ela é bem mais intensa, tá? Dessa vez, o calcanhar de trás, ele tá aterrado, não tem como elevar ele aqui. Então, você vai carimbar o calcanhar esquerdo no solo, pé esquerdo numa diagonal para fora. Flexiona bem essa perna direita e segura lá nas laterais da cadeira. Abre o peito. O joelho direito, sim, ele está indo para fora da virilha, da axila direita, para fora das costelas da direita. Lembra,
vai estendendo essa perna, se possível mantendo as mãos na cadeira para estender bem a coluna e flexiona. Faz essa mesma ação mantendo a perna de trás como uma âncora firme, afiada, estável. Calcanhar profundamente enraizado lá na terra. E essa perna da frente, toda vez que você estende ela, aciona a coxa interna direita ao solo e alonga as laterais da cintura. Alarga as escápulas. Completa mais uma vez essa extensão da perna, fica um pouco com a perna estendida, mantendo essa virilha direita lá para trás. E flexionou, trouxe as mãos no assento, levou a perna atrás, toca Adho Mukha, Svanasana. Na verdade aqui já está mais para Ardha Uttanasana, né? Porque os pés sim estão mais próximos agora da cadeira, até para a gente conseguir trazer, ó, os pés esquerdo lá em cima. Trouxe o pé esquerdo no assento da cadeira, aterra aquele calcanhar direito lá atrás no solo e deixa esse joelho esquerdo ir um pouco para fora, para você conseguir estender das laterais, das virilhas, as axilas, penetrar as escápulas e vai no teu tempo, trabalhando essa extensão e flexão da perna esquerda, sempre mantendo as coxas internas para trás. Coxa interna esquerda quando se estende para o solo, coxa interna direita, ela quer ir lá para trás, na parede que está atrás das tuas costas. Faz esse movimento, mantendo sempre na extensão essa virilha esquerda lá para trás, afiada. Completa a última extensão e fica. Aterra a faca externa do pé direito no solo, desce essas costelas posteriores da direita em direção ao solo, orelha em linha com os braços e voltou. Adho Mukha Svanasana. Eu prefiro, na verdade, aqui Ardha Uttanasana, tá? É o mais apropriado, porque as pernas estão bem verticais, calcanhares em linha com os isquios e os braços intensamente estendidos. Mais uma vez, leva o pé direito lá em cima e dessa vez aterrou o calcanhar esquerdo. A gente vai para Virabhadrasana. Então, os braços de Tadasana, na inspiração, eleva os braços e flexiona a perna direita. Então, faz essa ação de tracionar os punhos em direção ao teto e de sentar nesse isquio direito. Exala e estende a perna e desce os braços. Inspira, flexiona a perna da frente, estende os braços, toca lá no teto e foca o olhar bem à tua frente. E estendeu a perna, desceu os braços. Última vez, flexiona, alongando mais essa coxa interna esquerda lá para trás. Mantém aqui a perna flexionada, desce as mãos na cadeira, trocou de perna. Levou o pé direito atrás, trouxe o pé esquerdo à frente. Lembra que quando você aterra a borda externa do pé da base, quando você flexiona lá, você tem uma âncora mais firme e afiada. Alonga os braços para trás, como em Tadasana. Respira, girando um pouco mais essas costelas da direita em direção às costelas da esquerda. E na inspiração, estende os braços. Na exalação, desce os braços para Tadasana. Observa que você tem lá aquela coxa interna direita estável, indo lá na direção da parede das tuas costas.
E a cada flexão de perna, acende pelve, costelas, externo, axilas. Completa mais uma vez, flexionando essa perna esquerda, descendo as mãos na cadeira, Ardha Uttanasana. Estendeu bem as pernas, mantém, braços também estendidos, ergue essas patelas. Leva as coxas internas para trás, para fora, axilas externas descem em direção ao solo, abranda o olhar, o cérebro, a respiração, suaviza. E caminhou com os pés para frente, mãos na cintura e deu uma olhada aqui. A gente vai fazer isso agora de lado, tá? Então, de lado, o que a gente vai fazer? Vira Bhadrasana 2, então a flexão da perna e tem resistência lá na coxa interna esquerda em direção à coxa externa. E aqui, como o pé está bem alto, fica bem mais fácil de manter esse eixo da pelve ao topo da cabeça bem alinhado. Então, a gente vai fazer algumas vezes esse movimento de extensão e de flexão. Aqui, quando você estende o pé, mira o teto. Quando você flexiona, você espalma essa planta do pé lá, tá? Eu afastei aqui um pouquinho mais, porque a perna da base, você precisa encontrar essa linha lá da cabeça do fêmur ao calcanhar, certo? Então, faz aí, posiciona calcanhar em linha com o arco do pé. A cada exalação, desce, inspira, sobe. Estende esses braços, estende essa coluna, alonga o tronco desde o assoalho pélvico ao topo da cabeça. E observa se há resistência dessa coxa estendida interna em direção à coxa externa. E ao flexionar, lembra de manter esse joelho flexionado lá para trás. A perna que flexiona tem o glúteo avançando em direção a essa virilha frontal. Aí, imagina que tem alguém segurando o teu braço de trás lá. E aí você não desaba lá na direção da perna da frente. Encontra esses antagonistas, opositores, que te fazem avançar. Na próxima, para lá embaixo, leva a mão ou na cadeira, se não chegar na cadeira, segura nesse tornozelo frontal, tá? Mas se chegar na cadeira, apoia lá a mão, alonga o braço de trás, lá em linha com a orelha. Estende esse braço, gira essas costelas, gira o peito, gira a face, gira o olhar, avança o olhar lá em direção ao teto. Se tem alguma questão no ombro, é só trazer a mão lá no quadril e encontra essas duas potências lá, entre a axila externa e o joelho. Encontra e avança um contra o outro. E observa como você consegue abrir mais o peito, girar mais as costelas, liberar mais essas virilhas. E estende o braço de trás, paralelo ao chão. Na inspiração, eleva o tronco, vira 2. E estendeu a perna flexionada, desceu lá. Prepara o outro lado. Então, você pode fazer o outro lado, deixando a cadeira aonde ela está. Você só gira. Checa o alinhamento do calcanhar com o arco do pé da base, calcanhar da cadeira com o arco do pé da base. Observa se esse fêmur da perna estendida está alinhado lá com o calcanhar. Estende os braços, alonga bem essas laterais da cintura e em câmera lenta flexiona essa perna, lembrando de ter tração lá no braço de trás. Flexiona e estende algumas vezes essa perna, lembrando de que a cada
flexão, a âncora da coxa interna da perna estendida em direção à coxa externa, esse pé da base aterrado, e aí sim, você faz a cada flexão e a cada extensão dessa perna da cadeira, você vai mantendo esse eixo lá da pubis, umbigo, externo, pescoço, topo da cabeça, bem firme e alinhado. Então, faça dessa forma mais 2 vezes essa flexão e extensão em Virabhadrasana 2, entrando e saindo. E na próxima, você vai lá segurar o tornozelo ou assentar a mão na cadeira. Lembra de deixar o braço de trás paralelo ao chão, mas senta de verdade nesse isquio. Encontra esse ângulo do teu fêmur, da perna flexionada, paralelo ao chão. E por último, leva esse braço lá em linha com a orelha. Estende o braço, observa a extensão lá do calcanhar do pé do solo, estendendo a lateral da perna, do quadril, cintura, costelas, é essa axila, e gira mais o tronco. Usa desse engate do braço com o joelho e observa quem que ganha essa oposição. Se é o joelho que avança mais em direção ao braço ou se é o braço que avança mais em direção ao joelho. Mira o olhar ao teto, faz uma última inspiração e exalação aí. E Adho Mukha Svanasana, retorna estendendo a perna, levando as mãos no assento da cadeira, estende as 2 pernas lá atrás, fixa os 5 metatarsos, a borda externa dos pés, os calcanhares, sente a elevação do arco dos pés até as virilhas internas, e rola essas virilhas internas para trás, para fora, e te puxa pelas laterais do quadril para trás. Relaxa a testa, a garganta, abranda o olhar. Faça 3 ciclos respiratórios aí. Então, no teu tempo, prepare-se para elevar as laterais da cintura. E dê uma olhada. Tô só escolhendo o melhor ângulo para vocês visualizarem, tá? Deixei a cadeira, o encosto tá voltado para vocês, assento voltado para mim, para a gente fazer esse Parshvottanasana. Então, eu vou usar a cadeira alta aqui e vou usar o encosto da cadeira para eu intensificar essa torção, certo? Então, aqui a gente tem Parshvottanasana, abrindo o peito, só cuida para esse ombro de baixo ele não rolar para frente, não cair, rola o ombro de baixo para trás, rola esse ombro de cima também para trás, alonga as laterais da cintura e abre o peito, tá? Então, esse Parshvottanasana, e na sequência, já para você saber, a gente vai para Parivrita Trikonasana. Eu estou indo em câmera lenta, para vocês verem que continuou tudo igual, eu só vou mudar o ângulo do pé de trás, vou trazer as mãos aqui, tá? Então, a mão de baixo no assento, a mão de cima no encosto, as pernas afiadas, e eu vou girando esse tronco, essas costelas, certo? Então, deixa a cadeira, vamos começar com a perna direita na frente, tá? Perna direita à frente, perna esquerda atrás. Então, primeiro afasta bem as pernas, deixa a tua cadeira na tua direita, atrás de você. Ela já é para estar alinhada com a tua canela direita. Estende lá os braços.
Lembra de resistir com essa cabeça externa do fêmur esquerdo, de fora para dentro, e alongando essa cintura direita, desce a mão lá no assento e girando o tronco da direita para a esquerda, abre esse peito, alonga essas laterais da cintura. Se quiser segurar ali a cadeira atrás, para girar mais esse braço direito de dentro, braço esquerdo de dentro para fora, alonga lá, da pubis às clavículas, queixo para longe do peito, patelas firmes, elevadas, sustenta essas laterais da cintura bem longas e afiadas. Faz uma última inspiração, trazendo toda a energia lá da pelve até o pescoço. E devagar solta a cadeira, eleva o tronco, como em Utthita Hasta Padasana, e vai girando esse tronco da esquerda para a direita, descendo a mão esquerda no assento, a mão direita lá em cima no encosto da cadeira. Pernas bem afiadas, o pé de trás é a borda externa, que é a terra que se fixa lá no solo. E enquanto as pernas quadríceps estão indo para trás, os joelhos espremidos, fica mais fácil de você engajar essas costelas da esquerda para a direita. Com a mão esquerda empurra o assento da cadeira e com a mão direita você empurra também para girar mais esse tronco, para levar mais esse ombro direito para trás. Por último, se é possível, mira o olhar lá no teto. Faz uma última respiração e gentilmente prepare-se para retornar e fazer o segundo lado de Parshvottanasana e Parivrtta Trikonasana. Então, leva agora o pé esquerdo à frente e faz esse mesmo caminho. Primeiro alinhando o calcanhar do pé da frente com o arco do pé de trás. Vai, a partir dessa extensão dos braços firmes, desde o centro do coração até a ponta dos dedos, vai alongando mais e mais essa cintura esquerda, descendo, a mão no assento da cadeira, a mão de trás segura lá no encosto, aí, e gira essas costelas. Mas checa se essa tua cintura de baixo, se ela não está ficando como um C. Então, desce as costelas da direita para a esquerda, para alongar bem essas laterais da cintura. E as mãos ali atrás te dão essa extensão da pelve, as clavículas, queixo para longe do peito. Última respiração, patelas elevadas, não perde. E na inspiração, eleva o tronco e prepara para girar devagar, estendendo bem os braços, elevando bem essa pelve. Você pode eventualmente ajustar o pé de trás um pouco mais numa diagonal para frente. Isso facilita o giro do quadril. E completando ali, segura na cadeira e avança na torção. A mão da base no assento, a mão de cima lá no encosto e vai amaciando essas costelas da direita para a esquerda. Vai sentindo toda essa banda posterior, desde a escápula, costelas mediais, inferiores, descendo em direção ao solo e rolando mais e mais para frente, para cima, eleva o queixo, mira o olhar ao alto, sente o peito luminoso, expandido, sendo respirado, encontrando esse lugar do caminho do meio, aonde você assenta a mente
e aonde o corpo está vigoroso, firme, sendo respirado. E na próxima exalação, retorna, desfaz, pode reposicionar lá a cadeira. E a gente vai aqui preparar para Adho Mukha Vrikshasana, tá? Eu não tô com a cadeira apoiada na parede, mas quem não tem habilidade ainda, é a primeira vez que está fazendo isso, vai fazer com a cadeira, sim, lá na parede. Então, as mãos vão estar bem abaixo da linha dos ombros, tá? Alargando bem a raiz dos dedos, as pernas se estendem, você sobe com os pés ali na borda frontal da cadeira. Se não for na borda frontal, a cadeira se fecha, certo? E aí devagar, estende as pernas, eleva os isquios, resiste, coxas, joelhos firmes, pernas compactadas, escápulas para dentro e, se for possível, para você aqui, Adho Mukha Vrikshasana. Ekapada Adho Mukha Vrikshasana. Sobe uma perna, volta, depois sobe a outra e desceu lá. Quando descer, não flexiona os joelhos. Eu fiz errado, não flexione. Você vai girar e fazer aqui Ardha Uttanasana, de preferência, sem subir a cabeça nesse retorno. Tá? Você volta de Adho Mukha Vrikshasana, já gira o tronco e assenta a cabeça aqui. Então, agora vocês, preparem-se lá. Alarga a raiz dos dedos das mãos. Pode, questões nos ombros, girar um pouco essas palmas das mãos para fora. Pressiona o solo, eleva os ombros. Então, você empurra a terra para permear o centro da terra e ergue esses ombros. Traz os dois pés na borda da frente do assento da cadeira. Sim, em casa precisam estar com as cadeiras travadas, apoiadas lá na parede. E a partir daí, sem flexionar os cotovelos, vai estendendo as pernas, erguendo os isquios, encontrando um cinto imaginário que acende esse topo das coxas lá para o teto. Alonga bem braços, pernas, coluna. Entra mais com as escápulas. Deixa as orelhas em linha com os braços. Os ombros bem afastados das orelhas e bem afastados do solo. E se é possível para você, você faz a variação de Ekapada, Adho Mukha Vrikshasana, estendendo a perna direita ao teto, toca o teto, volta essa perna, reabsorve quadril, coxas, joelhos, tornozelos, pés, e então estende a segunda perna, esquerda lá em direção ao teto, ambas as pernas estendidas, ambos os joelhos posteriores abertos. E devagar, retorna essa perna, caminha com os pés abaixo ao solo, gira o tronco como num peão, você gira e já posiciona lá a cabeça em Ardha Uttanasana. Se essa altura é muito baixa para você, coloca almofadão, manta, ou usa o braço do sofá, do sofá ou o encosto do sofá, mas estende essas pernas, estende essa coluna. Sente a pele ali das virilhas externas, cintura, costelas, axilas. Essa pele se estende, leva esses cotovelos bem para frente, entrega o peso de todo o gradil torácico ao solo. Sente que o peito se abre, as escápulas se alargam, a testa se amacia, o cérebro se acalma, se refrigera, você respira dentro do asana. Dedique-se por mais
3 ciclos respiratórios, a soltar completamente os pensamentos, o ar, as tensões, mas não perde as patelas firmes, mantém essas patelas afiadas. E devagar vai trazendo as mãos na cintura, elevando o tronco e deem uma olhada que nós vamos fazer um Setubandha Baddha Konasana, tá? Para isso, se você não tiver os blocos, você pode fazer simplesmente Chatuspadasana, tá? Vou mostrar aqui as duas alternativas. Se você não tem os blocos, você vai trazer os pés na borda frontal do assento, as mãos seguram os pés da cadeira e você eleva o quadril, girando os ombros para trás e para fora, trabalhando, não sei se altera o áudio, porque ele se deslocou. Eleva bem os glúteos lá para o teto e sente essas escápulas também ascendendo. E devagar desfaz. Se vocês têm os blocos, que é o que eu quero propor hoje, esse Setubandha Baddha Konasana, vocês vão usar, na verdade, blocos e cinto. Eleva o quadril, une os dois blocos ali bem abaixo do sacro, assenta, espraia esse sacro. Aqui eu te lembro que os ombros precisam rolar para trás e para baixo. Uma vez que você assentou bem o sacro, vista o cinto nos joelhos, de forma que o cinto passe lá nos tornozelos frontais e nas virilhas frontais. Ajuste o cinto o quanto for necessário para que ao afastar as pernas, você sinta essa sustentação. Relaxando bem as virilhas, o assoalho pélvico, entregando o peso dos joelhos internos aos externos. Relaxa os trapézios. E no caso de você não ter os blocos, você pode pegar uma almofada, manta, algo que você possa assentar igualmente o sacro, mais elevado, fazendo assim uma postura onde igualmente todo o diâmetro lombar, pelve, glúteos, pubs, virilhas relaxam completamente. Usa das tuas exalações para deixar todo esse diâmetro do cinturão pélvico e do cinturão torácico abertos, luminosos, respiráveis, usando das exalações para soltar bem trapézios, garganta, suavizando a pele da testa. Esteja na tua respiração. Relaxa os órgãos pélvicos. Relaxa o coração, os pulmões. Faz os 2 últimos ciclos respiratórios aí. E gentilmente, ao se mover na direção do retorno, você vai ir aproximando os joelhos, unindo as coxas, os pés seguem firmes no assento da cadeira. Então, remova o cinto. Eleve o quadril e remova o almofadão ou os blocos. Segura com as mãos lá nos pés da cadeira
Procura, com as mãos firmes, ajustar bem esses ombros. Gira os ombros para trás, para baixo. Eleva o sacro ao cóccix, glúteos em direção aos joelhos posteriores. Na exalação, desce um pouco o quadril. Na inspiração, ascende, abrindo um pouco mais essas virilhas frontais. Segue fazendo pelo menos 3 a 4 ciclos de descendência e elevação do quadril, sempre lembrando nas subidas de carimbar a bola dos dedões no assento da cadeira e de erguer os glúteos em direção aos joelhos posteriores. Tanto na subida quanto na descida, mantém os joelhos externos aos internos. Isso te ajuda a compactar essa pelve. E quando você completar, você vai gentil e gradualmente em câmera lenta, descendendo vértebra por vértebra. A última coisa que desce é o sacro e os glúteos. Ao assentar a coluna no solo, você vai repousar as panturrilhas no assento da cadeira. Solta os pés da cadeira, gira os braços de dentro para fora, deixando esses cotovelos voltados para baixo, em direção aos pés, e os dedos das mãos voltados numa diagonal para cima, para sentir bem esse espraiamento das escápulas, do sacro. Sente a pele que reveste esses grandes ossos se alargando sobre a terra. Igualmente no crânio, sente o couro cabeludo que envolve o occipital, completamente macio. Relaxa. Vai a cada exalação, dissolvendo as tensões, deixando transbordar os excessos em direção à lei da gravidade. Usa das inspirações para sentir o toque do ar nas narinas e usa das exalações para testemunhar a mudança da temperatura desse ar nas narinas. Esteja conectado ao teu ritmo, ao teu fluxo respiratório. Enquanto você contempla, solta, entrega, confia. Então, permaneça por pelo menos mais 3 a 5 minutos em Shavasana. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Hari Om.